importante que a gente entenda que o comportamento motor, ele não acontece sozinho, isolado. Ele vem integrado com outras questões do desenvolvimento infantil e, a partir dessas outras questões, um comportamento motor emerge. O primeiro domínio que a gente pode conversar é o domínio cognitivo, diz respeito ao conhecer. O domínio cognitivo, ele tem relação com a memória, ele tem relação com o raciocínio lógico, ele diz respeito a tudo que faça menção à razão. Quando a gente fala do domínio cognitivo, particularmente, por exemplo, numa aula de educação física, eu quero entender o que essa criança entendeu da proposta que foi passada para ela. Muitas vezes o comportamento motor ele não aparece, a criança não se movimenta porque ela não entendeu o que deve ser feito, não porque o corpo não seja capaz de reproduzir aquele movimento. O domínio afetivo diz respeito ao sentir. Então a gente está falando aqui de emoções, a gente está falando de personalidade. O movimento ele expressa muitas emoções. Quando eu tenho uma criança na minha frente, um adulto na minha frente, a forma como ele se movimenta, na verdade, está representando, está reproduzindo aquilo que ele está sentindo. Então, a gente observa, às vezes, crianças que se recusam a executar determinada habilidade motora, não porque ela não saiba fazer, não porque ela não seja capaz de fazer, não porque ela não entendeu o que deve ser feito, mas porque ela está insegura. E se ela estiver insegura, ela vai retesar esse corpo vai ficar num estado de hipertonia. A gente observando essa criança, ela vai se fechar. Tem um outro lado também, que é ela de repente se sentir extremamente autoconfiante, totalmente desconectada com esse movimento, totalmente desinteressada nessa proposta que está sendo passada para ela. Então, ela entra no estado de hipotonia, ela relaxa demasiadamente esse corpo. E eu preciso de uma prontidão corporal para que, de fato, a habilidade motora seja executada com a melhor qualidade possível. Um outro domínio que vale a pena a gente conversar é o domínio social, que diz respeito ao relacionar, as relações sociais. A gente se ancora muito no outro, a gente se apoia muito no outro. Como humanos, nós somos seres sociais, nós dependemos dessas relações para nos sentir seguros. Então, trabalhar essas relações em aula de movimento também são fundamentais para que a gente deixe esse corpo em condições de produzir um movimento o mais harmônico possível. O domínio moral diz respeito a limites, a respeito, a todos aqueles aspectos que contribuem para que a criança construa o seu juízo moral. Ele é fundamental. O não é fundamental. O não é uma prova de amor. A criança, quando ela recebe um não, ela se reorganiza, corporalmente inclusive. Criança sem limite é uma criança que normalmente tem um corpo extremamente desorganizado, um movimento extremamente desorganizado. O limite ele é fundamental para que eu consiga organizar o meu corpo para produzir um movimento. O último domínio é o domínio motor, que é o fazer. Então, é no diálogo, é nessa relação dialógica entre esses 5 domínios que o movimento se expressa, que o movimento emerge.